Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. É a resposta do Salmo que é tirado de Isaías, capítulo 12. Lembramos São Roque hoje, que nasceu no final do século XIII na França, onde faleceu no ano de 1327, de família nobre. Distribuiu tudo aos pobres, se colocou como peregrino em direção a Roma, ao túmulo de São Pedro e São Paulo. Porém, com a peste negra, ele ajudou milhares de pessoas. E agora ele também contraiu a enfermidade. Mas ele ficou curado. Foi confundido como sendo um espião em tempos de guerra. Ficou preso, teve sofrimentos. Porém, ele operou diversas curas e é invocado nos casos de pandemia. Que a devoção a São Roque nos ajude a confiar plenamente no Senhor e a nos transformar. Mateus capítulo 19, de 3 a 12 é o Evangelho. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser por causa de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta dos fariseus não é sobre se é lícito ou não o divórcio permitido pela lei antiga, mas se é lícito o divórcio por qualquer motivo. Por trás da pergunta estão opiniões dos rabinos no tempo de Jesus. É possível divorciar-se por um motivo qualquer, mesmo ridículo, ou então somente por motivos morais, sobretudo por pecados de imoralidade. Fosse qual fosse a solução que Jesus desse, seria descontentando uma parte dos ouvintes. Na Sagrada Escritura não se encontra somente a lei mosaica sobre o divórcio, mas também a narração da criação com aquela ordem divina acerca do matrimônio que exclui absolutamente o divórcio. Jesus vai às origens, ao que está contido no desígnio Criador de Deus. O Mestre, mais uma vez, não pretende abolir, antes ele confirma aquela ordem do Antigo Testamento com a sua autoridade. Não separe o homem o que Deus uniu. A pergunta dos fariseus responde: não foi Deus, foi Moisés quem o permitiu. Embora Deus fale por intermédio de Moisés, este tem menos autoridade. É apenas um mediador. Ao invés, Deus, na narração da criação, fala diretamente. E depois Moisés não ordenou, apenas permitiu, por causa da dureza do coração. Porque Moisés sabia e previa enquanto profeta que teríeis desobedecido à vontade de Deus. Deu-vos essa liberdade. Portanto, o divórcio não é sinal de um cumprimento fiel da lei,
mas antes de um Israel endurecido. Respondendo depois à objeção dos discípulos, Jesus teve a oportunidade de falar de uma segunda via, ainda que nem todos compreendam as palavras que dirá. Aquele que as compreender deverá somente agradecer ao Senhor. O reino de Deus exige o total empenho do homem. Pode exigir até a renúncia ao matrimônio, livre e podendo realizá-lo com uma força verdadeira e autêntica. Nossa programação. Diariamente, missa no Santuário Santo Antônio, às 18 horas. Hoje, às 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio, seguida de adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo às 15 horas com o Terço da Misericórdia e bênção com o Santíssimo Sacramento. 19 horas e 30 minutos, missa na comunidade Santa Paulina, Vista Alegre. Sábado, dia 17, às 17 horas, missas nas comunidades Imaculada Conceição Barracão e Santa Maria Goretti. 18h30, missa na comunidade São Paulo Apóstolo Tancredo. 19h30, missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Coab. Domingo, dia 18, missas no Santuário Santo Antônio, às 7, às 8h30, 10 e 18 horas. 9 horas, missa na comunidade São Pedro do Salgado. 10 horas, missa na comunidade São José Operário, a Fenavinho. 19 horas, missa na comunidade Santa Catarina do Licor Sul. Ó Deus, ensinastes a vossa Igreja a guardar todos os celestes mandamentos no amor a vós e ao próximo. Concedei-nos que, a exemplo de São Roque, praticando obras de caridade, mereçamos ser contados entre os benditos do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Roque, desça sobre todos, de modo particular os doentes, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.